boa noite. A polícia está à procura de uma mulher suspeita de ser uma estelionatária que já fez mais de 10 vítimas em Manaus. Ela teria cobrado entre 4 e 10 mil reais para incluir ou facilitar o acesso de pessoas ao sonho da casa própria e depois desaparecia com o dinheiro. O crachá é falso e a polícia nem tem certeza de qual é o nome desta mulher. Mas esta é a melhor pista que a polícia tem para encontrar uma estelionatária que já fez pelo menos 10 vítimas em Manaus. Depois de ganhar a confiança das vítimas, a estelionatária se oferecia para realizar o sonho da casa própria. Ela cobrava entre 4 e 10 mil reais para fazer o cadastro na SUAB e para passar a pessoa para o início da fila. Imóveis do Prosamin e casas de conjuntos habitacionais, como o Viver Melhor, tinham preços diferentes. Mas depois de receber o dinheiro, a golpista desaparecia com todo o valor que foi pago. Esta mulher que não quis ser identificada é uma das vítimas. A proposta parecia tão boa que ela perdeu quase 10 mil reais na negociação de 3 imóveis. Eu não sei como vou reaver esse valor, que foi um valor bem alto, que eu emprestei de terceiros. Eu acredito que ela vai ser presa e a gente vai verificar como pode fazer para reaver esse valor aí. Mesmo sabendo que a vantagem era uma irregularidade, ela se deixou levar pela conversa da suposta funcionária. Que esses golpes são constantes, isso eu sabia, porque sai na mídia constantemente. Como eu estou te falando, ela cegou as vítimas de uma tal forma que eu jamais iria imaginar, jamais. Não teria como imaginar isso, entendeu? A SUAB esclareceu que Heloísa não é funcionária do órgão e que ninguém está autorizado a negociar casas populares. Já o delegado de roubos e furtos informou que já ouviu algumas testemunhas e que pretende capturar logo a suspeita. Ele também fez um alerta para as vítimas. Tem certas medidas que a pessoa sabe que é ilegal e ainda assim, com o intuito de tirar vantagem, achando que vai se locupletar daquela ação, acaba oferecendo dinheiro, o que não é o correto. E aí, por isso, são vítimas desses crimes. E qualquer informação sobre a mulher, você pode denunciar no 181. As 4 pessoas que estavam desaparecidas desde ontem na comunidade Canaã, no bairro Nova Cidade, foram resgatadas hoje à tarde pelo Corpo de Bombeiros. Um adolescente de 13 anos também estava no grupo. Segundo a família, eles entraram na mata que fica nos fundos da reserva do Ufuduc para pegar frutas e se perderam. O grupo foi localizado na área do Instituto Nacional de Pesquisas do Amazonas, o INPA, que fica próximo à reserva. Dona Celina ficou aliviada quando soube que encontraram o filho dela, Charles Lobato, de 32 anos, e o neto Gabriel, de 17 anos. Eu já chorei muito. Encontraram ele, graças a Deus, com vida. Além deles, mais 2 pessoas estavam perdidas. Ian Hugo, de 13 anos, e o esposo de Kathleen, Isaías da Silva, de 22 anos. Segundo ela, o grupo já era acostumado a entrar na mata que dá acesso à reserva Duque para pegar frutas. Já tinham ido umas 2, 3 vezes, entendeu? Pegar fruta lá e voltavam. Eles voltavam 4h30, 5 horas, nunca chegaram tão tarde. Eles iam cedo para voltar cedo. Depois de estranhar a demora do grupo, eles tentaram acionar o Corpo de Bombeiros, que, segundo os familiares, só poderia começar as buscas pela manhã desta quinta-feira. Seu William preferiu não esperar e resolveu entrar na mata com mais 9 pessoas ontem à noite mesmo à procura do filho. Nós entramos em volta de 7 horas da noite, fomos até um local que o povo chama de prainha, que antigamente era um banho. E procuramos algum vestígio dos meninos que estivesse por ali, não encontramos, retornamos para o Buriti. Em torno de meia-noite, voltamos às buscas, entramos na reserva, andamos em torno de 5 quilômetros até a uma estrada dos guardas da reserva e de lá retornamos, chegamos de volta em torno de 3h30 da manhã. Aí fomos retornar as buscas novamente já com os bombeiros e que, para a felicidade de todos,
eles conseguiram varar na estrada da M10. Segundo o Corpo de Bombeiros, as 4 pessoas que estavam desaparecidas caminharam desde ontem e chegaram somente hoje no quilômetro 36 da M010 e depois seguiram para a base do INPA. Lá, eles foram resgatados por uma equipe médica do SAMU e todos passam bem. Este já é o 7º caso de pessoas perdidas na mata registrado pelo Corpo de Bombeiros somente este ano. O mais recente foi no mês passado, quando um grupo de adolescentes entrou na reserva Adolfo Duque para tomar banho de igarapé. Eles foram encontrados depois de 48 horas. A área de preservação ambiental tem 10.000 hectares e, segundo o Corpo de Bombeiros, de janeiro a abril, 15 pessoas ficaram perdidas no local. Uma maior dificuldade é que você entra e acha que conhece o local, né? E aí, quando se vê, se encontra perdido. As grandes dificuldades é que você, uma vez perdido, vai querer retornar e se perde ainda mais. O IPEM, o PROCON e a Agência Nacional de Petróleo fiscalizaram hoje vários postos de combustíveis da zona sul de Manaus. Eles foram verificar denúncias de adulteração na gasolina, mas nada foi constatado. Apenas um deles foi autuado por infringir o Código do Consumidor. 2 jovens foram presas em flagrante no Distrito Industrial. Elas são suspeitas de cometer assaltos na área. A polícia prendeu parte dos objetos roubados e uma arma de brinquedo. Hoje de manhã, um acidente deixou uma mulher ferida na Avenida das Torres. Ela foi arremessada depois que o carro capotou na pista. Segundo testemunhas, a mulher estava sem cinto de segurança. Ela foi atendida pelo SAMU e encaminhada para o pronto-socorro João Lúcio e já recebeu alta. A Defesa Civil do Amazonas começou a avaliar as condições nos municípios do Alto Solimões. Nessa região, o rio já ultrapassou a cota de alerta. Os agentes estão percorrendo a área desde o último dia 4 deste mês. De acordo com o Centro de Monitoramento do órgão, a cota média no Alto Solimões já ultrapassou os 31 centímetros. As visitas são para verificar se os municípios já estão providenciando as medidas preventivas e de socorro no caso da situação ficar mais grave. De acordo com o levantamento da Defesa Civil, 7 municípios do Alto Solimões entraram em estado de alerta. Atalaia do Norte e Benjamin Constant são algumas das cidades que já começaram a construir passarelas. Em Benjamin Constant, quase 2.000 famílias devem ser atingidas pelos alagamentos. E vamos agora dar aquela olhada no trânsito aqui em Manaus. A gente está sem a imagem nesse momento, agora sim estamos com a imagem da Avenida Djalma Batista, ali próxima dos bancos. A gente vê um grande fluxo de carros nesse momento, agora à noite, porém não vemos grande retenção, nenhum congestionamento, apenas mesmo um fluxo grande que é normal para esse horário. Aumenta a preocupação com o Zika vírus no estado. Depois da confirmação do primeiro caso de microcefalia por Zika em Manaus, agora um novo dado chama a atenção. O boletim epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde apontou um aumento de 15% nos casos notificados e de quase 13% nos casos confirmados de Zika na cidade. Na lista também foram apresentados os bairros e as zonas de maior incidência do vírus. Em uma semana, o aumento de notificação dos casos de Zika vírus foi de 15%. Segundo o levantamento da Secretaria Municipal de Saúde, hoje já são 2.675 suspeitas da doença. Também houve crescimento dos casos confirmados, 12,6%. Até a semana passada, eram 334 doentes. Agora são mais de 370 pessoas diagnosticadas com Zika. Dos bairros da zona centro-oeste, aparecem com maior incidência da doença Dom Pedro e Alvorada. Os registros também cresceram na Cidade Nova, na zona norte, e no Jorge Teixeira, na zona leste. Temos aí toda uma ação na rua e nessas áreas vermelhas que nós estamos vendo aqui, onde há mais necessidade, nós intensificamos ali mais as ações. Lá a gente concentra mais esforço lá. Então há um acompanhamento permanente da vigilância epidemiológica nesse sentido. Esse trabalho foi muito reforçado pela situação emergencial que Manaus hoje está. Até agora, a Secretaria registrou 12 casos de microcefalia. Somente um deles tem associação confirmada com o Zika vírus.
Apesar do aumento de pacientes com suspeita de infecção pelo Zika vírus, o secretário municipal de saúde acredita que os números são positivos. Mas está bem dentro do que a gente tem esperado, dos estudos epidemiológicos que temos feito, que nossos técnicos têm feito e nós temos acompanhado com eles. A gente está assim tendo com certeza um bom resultado do trabalho que vem sendo realizado. Nós já vimos numa experiência de combate ao Aedes, razão da dengue, depois razão do chikungunya em si e agora do Zika, não é? E estamos acompanhando os casos das grávidas, a questão da possível microcefalia que pode ocorrer nas crianças e esse é o nosso foco principal. Uma grande campanha nos pontos mais críticos apontado no levantamento está prevista para o dia 18. Um tipo de biolarvicida inédito no país será distribuído para os moradores dessas áreas. A novidade é que nós iremos utilizar uma pastilha efervescente que chama Espinosad e Manaus sai na frente com isso. É uma situação que o Brasil ainda não começou a usar e ela é um biolarvicida, não é, que fica 2 meses, 60 dias ali naquele tanque de água. Pode beber a água, não há nenhum problema e mata todas as larvas. Portanto, é algo a mais. Há 4 anos, moradores da comunidade Arthur Bernardes, no São Jorge, esperam por uma nova moradia. Eles perderam tudo em um incêndio e estão com dificuldades de pagar o aluguel social por causa do atraso no repasse pelo governo do estado. Além disso, a obra do Prosamin está atrasada, o que faz o sonho de ter uma casa própria ficar ainda mais distante. Da varanda do quarto, Elaine mostra para a filha o lugar onde morava. Ela perdeu tudo o que tinha no incêndio em novembro de 2012. O fogo atingiu mais de 500 casas na comunidade Arthur Bernardes, na zona oeste da cidade. Hoje, Elaine mora com a mãe, 2 filhos e um irmão em um quarto apertado e depende da ajuda do governo para pagar o aluguel social. Muito difícil, sabe? A gente receber R$400 para morar num lugarzinho pequeno. É muito apertado, minha filha não tem assim muito espaço, entendeu, para brincar. Era muito melhor lá do que agora. A mãe dela, que está doente, também sofre com a situação. Estou podendo trabalhar, meu trabalho está sendo esse mesmo, que de estar aqui. Às vezes eu faço algum bolinho para me vender, assim que a gente está sobrevivendo aqui. Desde o incêndio, essas famílias moram em instâncias com quartos pequenos, como este. Valdirene conta que já teve de mudar várias vezes por causa do atraso no repasse do dinheiro. Todo mês atrasa, aí a gente tem que dar nosso jeito, né? Fazendo bico, danida aqui, pra gente primeiro sobreviver e pagar aluguel, porque o dono não espera, né? O proprietário da casa não espera. O problema levou um grupo de moradores a fazer um protesto para cobrar a regularização no pagamento. Eles também cobraram a construção imediata das casas do Prosamin. Nós temos aqui um percentual que estão esperando a indenização de R$35 mil, que foi o proposto àquelas pessoas que eram proprietárias, não moradoras, e aquelas que optaram por esse valor, de ser simplesmente indenizadas. Então isso tudo está atrasado, não está sendo pago, nós estamos aguardando tudo isso, isso deixa as pessoas realmente indignadas, assim como aqueles também que estão esperando as unidades habitacionais, que até o momento não se vê no reinício dessa obra. Em nota, a superintendente da SUAB, Indra Mara, explicou que os atrasos foram provocados pela crise que reduziu a receita do Estado. Ela disse ainda que o pagamento da parcela do aluguel social referente ao mês de março deve ser regularizado nesta sexta-feira, dia 15, e que o repasse do auxílio, agora de abril, deve acontecer no fim do mês, conforme o calendário. Agora vamos voltar a falar do trânsito. Depois do rompimento da rede de drenagem que provocou a abertura de um buraco na rua Tapajós, no centro da cidade, o trânsito ficou mais complicado naquela área. E pela previsão da Secretaria de Infraestrutura, isso ainda vai incomodar por um bom tempo os motoristas. Se antes já era difícil, agora quem trafega pela rua Tarumã em direção ao centro da cidade tem que ter muita paciência. Tudo engarrafado, até mesmo se chegar no trabalho no horário, tá complicado. Com um trânsito desse, dá para não chegar atrasado no compromisso? De jeito nenhum. Vai atrasar? Vai atrasar, e muito. O problema todo é porque, desde terça-feira, a rua Tapajós está interditada por causa de um rompimento no sistema de drenagem durante a chuva. De acordo com a Secretaria Municipal de Infraestrutura, ainda estão sendo feitas as escavações para chegar aos tubos danificados e fazer os devidos reparos. Mas ainda não tem previsão para o fim dos trabalhos. O problema é que, com a falta de orientação do Manaus Trans justamente nesse trecho aqui, os motoristas que vêm pela Avenida Tarumã e pretendem pegar Tapajós
pode colidir com outros veículos que vêm aqui pela Silva Ramos, justamente nesse trecho aqui da rua Tapajós, onde a gente vai mostrar que não há nenhum tipo de sinalização, nem mesmo um agente de trânsito para orientar os motoristas e saber de quem é a vez aqui nesse trecho. Aqui já teve vários acidentes, entendeu? E um dia desse mesmo o cara me bateu, porque aqui não tem sinalização nenhuma, entendeu? É um absurdo isso. Estou aqui parado há mais de 10 minutos só nesse trechinho aqui, não consigo sair. Agora, para acessar o centro ou a rua Leonardo Malcher, o condutor deve seguir pela Avenida Tarumã até a Avenida Getúlio Vargas. E quem estiver na rua Tapajós, antes da parte interditada, pode utilizar a rua Doutor Machado para sair do centro, em direção ao bairro, através das avenidas Getúlio Vargas ou Joaquim Nabuco. O Manaus Trans informou que vai enviar agentes para o local para reforçar a fiscalização e disciplinar o trânsito. A Prefeitura vai abrir licitação para organizar a distribuição de concessões para táxis na cidade. A repórter Samira Benoliel tem as informações. A licitação abre na próxima terça-feira. Nesse primeiro momento, a Prefeitura vai disponibilizar 39 placas. Além de ser autônomo e ter a carteira nacional de habilitação, o tempo de experiência como taxistas nas ruas vai contar na classificação. Mas não é só isso, não. Idade também conta. Não é habilitação, toda a documentação que normalmente é onde muita gente fica. O resto é pontuação em função desses critérios aí, que hoje é experiência, tempo, a parte de habilitação. Hoje, mais de 4 mil taxistas circulam em Manaus. A licitação foi aberta após várias irregularidades, como permissões para empresas fantasmas. A SMTU fez um recadastramento em janeiro deste ano e está analisando a situação de cada permissionário. À medida que as placas forem cassadas por alguma irregularidade, a Prefeitura vai liberar novas vagas para licitação. Porque foram aquelas óbvias, que já estavam consagradas de pleno direito. Está vendo agora, vai começar o recadastramento? O recadastramento vai apurar centenas, muitas. É daí que vai vir a grande solução para tantas pessoas que hoje trabalham escravizadas. Samira Benoliel para a Crítica na TV. Agora, olha só esse caso. O governo do estado estaria pagando mais de R$1 milhão por ano num galpão que deveria servir como sede do Instituto Médico Legal. Só que hoje o lugar funciona como depósito de carros. A denúncia foi feita hoje na Assembleia Legislativa do Amazonas. Uma pilha de carros, um ferro velho completamente abandonado no bairro de Petrópolis. Quem mora por aqui diz que sempre foi assim. Não, isso aí foi alugado, isso aí, parece. Eu não sei lá, isso daí era da fábrica, eu não sei lá. Sempre foi abandonado, não vou falar a verdade, porque eu nunca vi assim, o pessoal da Civil aqui, eles se vêm rapidinho. Só vai para dar uma passada aqui e vou embora. Aí fica assim, abandonado, não tem ninguém. O detalhe é que no papel, aqui, deveria funcionar a sede do IML, o Instituto Médico Legal. Foi para isso que a empresa Axtron Serviços Tecnológicos foi contratada. Mas o espaço serve como depósito de veículos apreendidos pela Polícia Civil, o que caracteriza desvio de finalidade. E o pior, esse não é o único problema. O primeiro contrato entre a Polícia Civil e a empresa responsável pelo local foi firmado em fevereiro de 2013, mas o valor do aluguel estaria superfaturado. Pelo espaço, ao longo desses 3 anos, já foram pagos mais de R$5.500.000. De 2013 a 2014, o valor anual pago foi de R$1.344.000. No ano seguinte, quando o contrato foi renovado, o valor aumentou. Passou a ser de R$118.000 mensais. De fevereiro de 2015 até fevereiro de 2016, mais um aditivo, que custou nesse ano R$1.484.000 aos cofres públicos. E o contrato está fechado até o ano que vem, dessa vez com uma pequena redução. Por mês, o aluguel vai sair por R$98.000. A denúncia foi feita pelos deputados da Assembleia Legislativa do Estado. A avaliação dos corretores é que esse prédio, se nós não tivéssemos na crise, valeria R$15.000 e na crise R$10.000. Mas
O contrato, hoje, o valor do contrato é 120, mas já teve muito maior. Esse contrato era 150 mil reais. Ele diminuiu agora. Eles foram acompanhar de perto essa situação e visitaram o galpão superfaturado. Para a deputada Alessandra Campelo, o dinheiro investido aqui é usado de forma indevida. Então, é um dinheiro público que está sendo desperdiçado, enquanto os peritos criminais que trabalham no IML e no Instituto de Criminalística trabalham em condições insalubres, conforme relatório do próprio governo, da Suzan, que declara que lá não há condições de trabalho para aqueles servidores. Ela e os demais deputados que fizeram a denúncia devem entrar com uma representação junto ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas do Estado para investigar o caso. Em nota, a Polícia Civil disse que o contrato de aluguel feito em 2013 era para guardar os veículos apreendidos em atividades policiais. Além disso, o galpão também seria aproveitado para alguns setores do IML, já que havia um projeto para a reforma do prédio que hoje funciona na Cidade Nova. Como não houve a reforma do IML e o número de veículos apreendidos aumentou, a polícia decidiu manter o contrato para continuar guardando os carros. Hoje, o contrato está sendo reavaliado dentro das realidades atuais de mercado. E caso sejam encontradas irregularidades no processo de locação, a Polícia Civil tomará as devidas providências. No ano passado, o TRT recebeu 971 processos de acidentes de trabalho e mais de 2.000 relacionados a doenças ocupacionais. E para evitar números ainda maiores, é importante a prevenção. Assunto em destaque no Manhã no Ar com a Adriane Diniz. Olá, Amanda, e você que acompanha o A Crítica na TV, uma boa noite a todos. Olha, nessa sexta a gente vai falar sobre acidentes de trabalho, um problema que vai ser alertado durante uma corrida nesse domingo aqui em Manaus. Esses acidentes são bem comuns aqui na nossa região, principalmente no Distrito Industrial. A gente também vai trazer como vai funcionar todo esse processo de votação da abertura do impeachment da presidente Dilma Rousseff. Ele promete movimentar toda a cidade de Manaus, já tem grupo pró e contra o governo que organizam manifestações. A votação começa nesta sexta-feira, termina no domingo e a gente vai trazer todos os detalhes desse trâmite, desse rito do impeachment no Congresso Nacional. Isso e muito mais a partir das 6 da manhã e eu espero todos vocês. Não percam, às 6 da manhã. E agora a gente tem novas imagens do trânsito. Essa é a Avenida Coronel Teixeira, ali no cruzamento de quem vem da Avenida Laguna, no Lírio do Vale, na zona oeste da cidade. A gente vê um trânsito muito bom ali para o horário, poucos carros circulando na rua, sem nenhuma retenção na Coronel Teixeira. Agora vamos falar de Olimpíadas. Hoje foram definidos os jogos para a Arena da Amazônia e parece que tem jogo da Seleção Brasileira de Futebol Feminino aqui na cidade. A gente fala agora ao vivo com a Samira Benoliel. Boa noite, Samira. Quais as datas confirmadas das partidas por aqui? Olá, Amanda, muito boa noite para você e para todos que nos assistem aqui no A Crítica na TV. Olha, os primeiros jogos serão no dia 4 de agosto pelo torneio masculino. Vamos ver aí na arte que a gente preparou? Olha aí, Suécia e Colômbia se enfrentam primeiro, depois Nigéria e Japão. No dia 7, Suécia e Nigéria vão abrir a rodada do grupo B e mais tarde o confronto será entre Japão e Colômbia. Os jogos femininos acontecem no dia 9 de agosto. Colômbia e Estados Unidos jogam primeiro e o confronto entre Brasil e África do Sul fecha aí com chave de ouro a série de jogos das Olimpíadas em Manaus. E olha que bacana, como as seleções masculinas são da categoria sub-23, os times podem contar com jogadores acima desta idade. Isso quer dizer que existe uma grande possibilidade de recebermos aí craques como Ibrahimovic, e James Rodrigues se enfrentando na arena. Para quem já está ansioso e ainda não comprou as entradas, os ingressos ainda estão sendo vendidos e o melhor de tudo, todos os bilhetes dão direito à rodada dupla, ou seja, você compra um ingresso e assiste aos 2 jogos daquele dia. Os ingressos do masculino variam entre 50 e 100 reais e o do feminino entre 40 e 70 reais. Falando em jogo, Amanda, no domingo teremos aí um grande clássico carioca aqui em Manaus. É a decisão da Taça Guanabara que define o campeão do primeiro turno. Em campo, Vasco e Fluminense, que depende aí de um empate para sair campeão. Já o Vasco só precisa da vitória. Então já deu para perceber aí, Amanda, que a partida promete muitas emoções nesse domingo às 3 da tarde, lá na Arena da Amazônia. A gente vai acompanhar tudo lá. Volto com você.
Com certeza, Samira. Muito obrigada pelas informações. Uma boa noite para você. E falar em futebol, o Princesa dos Solimões joga daqui a pouquinho contra o Chapecoense em Santa Catarina pela Copa do Brasil. O time de Manacapuru luta para se manter na competição. Por isso, os jogadores fizeram um treino puxado antes da partida. O Princesa dos Solimões realizou um treino leve antes da partida contra a Chapecoense pelo jogo de volta da Copa do Brasil no Centro de Treinamento de Chapecó, Santa Catarina. Os jogadores trabalharam lances de bola parada. Outro fundamento treinado pelo Tubarão foi o toque de bola em campo reduzido. O representante de Manacapuru joga daqui a pouco, às 20 horas, lá em Chapecó, Santa Catarina, para brigar pela permanência na Copa do Brasil. Hoje, a Chapecoense joga com o time reserva. Já o Tubarão do Norte promete vir com força máxima para essa importante partida. O Princesa dos Solimões, que perdeu o primeiro jogo pelo placar de 2-1, agora busca uma vitória por 2 gols de diferença. Agora a gente continua falando de esporte, mas de um projeto que está ensinando tênis para as crianças. Uma iniciativa que começou há 16 anos. Todos os sábados, os pequenos se reúnem para aprender um pouquinho mais sobre a modalidade. Jogadas precisas, movimentação impecável. Essas são só algumas das habilidades do Gabriel, que pratica tênis desde o ano passado. Entre os ídolos, o Guga. Conhece mais algum? Fora ele, não. Só esse está servindo mesmo. Afinal, o Guga, apesar de não jogar mais, continua sendo um ícone do tênis mundial. Quem não lembra quando Gustavo conquistou o tricampeonato de Roland Garros? Vamos saber. Pois é, a ideia do Ricardo é criar novos campeões, ensinar crianças para popularizar o esporte. A modalidade ainda auxilia no desenvolvimento dos pequenos. O tênis é um esporte assim diferente, né? Além de disciplinar, educar, o tênis ele também a pessoa emagrece, se tem interesse de emagrecer, emagrece, é bom mentalmente, socialmente. E melhora o raciocínio da criança na escola, melhora a postura e a conduta dela em casa. E o Alexandre, pai da Alicia, de 7 aninhos, já notou as mudanças. Ela está acordando cedo, está empolgada, isso é muito bom, né, para praticar o esporte. Ao todo, 45 crianças participam do projeto Tênis na Comunidade. Entre elas, as gêmeas Maria Eduarda e Maria Luísa. Isso aqui é muito legal para praticar as crianças. O professor queria chamar ele aqui para ensinar vocês. Ah, você quer chamar ele para ensinar a gente a jogar? Sim. Desafio aceito, então. Então vamos às aulas. Tudo é importante. O jeito de pegar na raquete, controle da força para direcionar a bolinha e até a posição das pernas. Na hora de colocar em prática, nem tudo saiu como esperado. Mas é que, na verdade, a roupa atrapalhou um pouquinho, o calçado também, sabe como é, né? Talvez com mais algumas instruções, o resultado seja melhor. Agora vou perguntar para ela, como é que você está se sentindo sendo desafiada? Estou me sentindo por uma pessoa desse tamanho aqui. Olha só que desafio a Larissa se meteu, né? Muito bacana. E quem quiser fazer parte desse projeto pode procurar a Associação de Moradores da Chapada, que fica na quadra poliesportiva do bairro, no endereço que você está vendo aqui no vídeo. Basta o responsável levar comprovante de residência, RG e certidão de nascimento da criança. Não precisa ter raquete nem bola. O melhor de tudo é que é de graça. E você que não perde um capítulo de Os 10 Mandamentos e quer se sentir como os atores da novela? Então, olha só essa dica. Hoje foi inaugurado um espaço com 3 ambientes no Shopping Via Norte, só com cenários da trama. Colunas do Egito, figurinos e ambientes que simulam os cenários da novela Os 10 Mandamentos. O espaço ocupa 3 áreas do Shopping Via Norte. No primeiro piso, a arquitetura egípcia e hebraica, estátuas, trono e objetos cenográficos. Essa escada foi ornamentada para representar a cena histórica da travessia do Mar Vermelho.
Nesse terceiro ambiente, que fica no segundo piso, próximo à praça de alimentação, essas telas digitais vão exibir fotos e vídeos do elenco e de making off. O objetivo é trazer para o público um pouco da experiência dos bastidores da novela nos estúdios onde são gravadas as cenas da segunda temporada de Os 10 Mandamentos. Trazer para o ambiente de shopping center uma oportunidade que a grande maioria da população não tem acesso, que é vir para um ambiente de uma novela, onde você tem recriado cenários, vestimentas de uma grande produção cinematográfica e televisiva também. Além de tudo isso, o visitante vai poder se sentir como se estivesse nos estúdios da novela, no Rio de Janeiro, utilizando recursos de mídia como óculos 360 graus. O público, é claro, aprovou a ideia. Traz para a realidade, né, aquilo que as pessoas veem na televisão e também o que está escrito na Bíblia, né, é um contato mais real. E você pode visitar o espaço até o dia 15 de maio no Shopping Via Norte, no Nova Cidade. E você gosta de história? Olha, na Galeria do Largo São Sebastião, uma exposição super bacana sobre a imigração dos espanhóis para a América do Norte está aberta ao público. São mais de 40 registros pelas lentes do fotógrafo espanhol Alberto Martí. Século XX. Centenas de espanhóis partiam dos portos de Vigo, La Corunha e Galícia, na Espanha, em busca de trabalho nas Américas. Muitos retornaram para a Espanha e tiveram um fim trágico, como uma jovem que acabou morrendo dentro da embarcação na travessia. Tudo foi registrado pelas lentes do fotógrafo espanhol Alberto Martí, que na época tinha 35 anos e agora, depois de 5 décadas, decidiu mostrar as fotografias em uma exposição chamada Os Adeuses. Esta exposição se pode estruturar em 3 partes. A ida fala da saída dos imigrantes ao Brasil desde a Galícia, então fala dos trâmites burocráticos, as chegadas ao porto, etc. Na década de 50, quando a imigração espanhola dava os últimos suspiros, Alberto Martí conseguiu registrar um dos momentos do sequestro de um navio pelo Diretório Revolucionário Ibérico em 61. O navio ficou refém 1 mês em alto mar. Acho que uma boa oportunidade para os amantes da história, da fotografia, e são fotografias que, em minha opinião, têm muito lirismo. Quer viajar pela história mais de perto? As 48 fotos estão expostas na Galeria do Largo de São Sebastião até maio. E quem quiser apreciar a exposição, ela é gratuita e está aberta ao público de terça a domingo, das 5 da tarde até as 9 da noite, até o fim de maio. E essa edição termina aqui. Uma boa noite para você e até amanhã.